Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Coisa boa é estar na presença do Senhor. Ele já falou ao seu coração hoje pela manhã, no meu já, nos louvores, neste momento de intercessão pelas famílias, por cada um de nós. E a nossa oração, a minha oração, é que o Senhor continue falando ao seu coração, com tudo que nós vamos ainda cultuá-lo nesta manhã. Meus irmãos, eu quero iniciar a minha parte, antes de devolver a palavra para o pastor Jesus. Obrigado, pastor Jesus, por emprestar o seu púlpito mais uma vez. Passando alguns slides. Rogério, por favor, me ajuda aí. Não sei se já está ok. Então, algumas imagens que vão ser apresentadas, a maioria de vocês já viu. Eu já falei sobre isso, vamos apenas repetir algumas coisas, mas tem coisas boas e novas que aconteceram desde a minha última vinda aqui, talvez um pouco mais de um ano, quando eu preguei num culto da noite. E naquela situação, eu saí daqui agradecido a Deus aí pelos desafios que Ele colocou no coração da igreja. A igreja participou disso conosco e os frutos vieram. Eu quero mostrar um pouco desses frutos da participação, da caminhada da igreja. Eu sempre gosto de falar que o Senhor não chamou só o missionário que está lá na linha de frente no campo missionário. Às vezes a única representação da igreja, o Senhor chamou foi a igreja. O missionário é aquele que a igreja envia e a igreja continua com ele ainda que à distância, mas em oração, participando nas parcerias, caminhando junto em toda e qualquer situação. Nós louvamos a Deus por sua vida, por esta caminhada de longos anos, como bem falou o pastor Jesus, desde a década dos inícios ali dos anos 2000, quando o pastor Paulo Mussi ainda estava aqui com os irmãos trabalhando, depois ele foi para Portugal. Enfim, então estão aí os ministérios com os quais nós temos estado envolvidos. Eu tive que mudar isto ao longo dos últimos meses, por conta de algumas situações familiares e também questões de saúde. Até a última vez que eu estive aqui, a gente estava envolvidos com pelo menos 6 coordenações, mas a principal coordenação era o Planters, que ainda continua. Tem uma das situações, que é o projeto Amanagé, na época que a igreja iniciou a caminhada conosco, a parceria conosco. O projeto Amanagé era o projeto que estava iniciando, que nem tinha nome ainda. Eu estava em Belo Horizonte, estudando com a Nina, na Missão Amém, e lá, uma vez estando com o pastor Jesus, o Paulo Mussi também estava lá. Começou ali a nossa caminhada como igreja, enquanto igreja, na direção da Amazônia. E aí o projeto Amanagé, então, se tornou a Amanagé e depois o UEC Amazônia. Então está tudo aí debaixo do mesmo guarda-chuva da UEC Internacional. E sair da Amazônia por problema de saúde, eu tive um esgotamento muito forte, fui morar no sul, onde estou até hoje, mas com o passar do tempo, Deus foi fazendo as coisas acontecerem para a glória dele, mudarem, e com a graça dele, se ele quiser, a partir do ano que vem, nós estamos retornando ao projeto Amanagé. Não para morar na Amazônia, mas para compor novamente a equipe, e à distância, e com idas e vindas. Eu já vou à Amazônia mesmo todos os anos, pelo menos 2 vezes ao ano. A gente então vai continuar aí nesta caminhada. E os outros nós vamos ver aqui ao longo da apresentação. Meu irmão, me ajuda aí, viu? Opa, agora mudou. É isso mesmo? Vou pedir para ir trocando aí para mim, pode ser? Joia. Então esta imagem aí, meus irmãos, é só para mostrar onde nós estamos enquanto UEC. A base principal da UEC está em Belo Horizonte, mas nós iniciamos também a UEC na Amazônia em 2002, efetivamente em 2002, quando eu fui para a aldeia, éramos só o pastor Ronaldo Lidório e família, e a minha família, as 2 equipes aí, as fotos mais recentes, e lá em cima, na cabeça do cachorro, naquele pontinho amarelo, bem à minha esquerda, vocês veem ali a boca do cachorro, foi onde eu morei, trabalhando com o povo Rupda durante alguns anos. Então, nesta época, nós tínhamos uma casa em São Gabriel da Cachoeira, 5 dias mais ou menos de viagem até esta localidade, e ali nós passamos boa parte do nosso tempo tentando pregar o evangelho naquela situação. Pode passar, por favor?
Aí só alguns números da nossa missão. Estamos aí hoje, se eu não me engano, são 113 anos, se eu não me engano. Porque em 2014, 2013, nós estávamos fazendo 100 anos de existência. Trabalhando aí com mais de 80 países, com cerca aí de, hoje, 2.000 missionários e em pelo menos 50 nacionalidades, ok? Motivos de, na verdade, gratidão a Deus, né? Porque aí o Projeto Amanagé completa esse ano 21 anos. Qual é o desafio? Meus irmãos, não sei se vocês viram as fotos ali, a foto de baixo, primeira, no segundo slide, era do Projeto Amanagé. Quando nós estávamos lá, o grupo era um pouquinho maior. Às vezes diminuía, às vezes aumentava mais um pouquinho. Então, essa oscilação é muito normal nos campos missionários, né? Por conta de várias situações. Mas especificamente neste período, nós estamos pedindo ao Senhor para que o Senhor levante mais trabalhadores, mais obreiros, para se juntarem a nós na linha de frente. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 9, que a seara é grande, os obreiros são poucos, e que nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a seara. Eu sempre gosto de falar que tem a coisa boa e a coisa não muito boa neste trecho da palavra de Deus. A coisa boa é que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Esta é a coisa não muito boa. Não vai mudar. Os campos vão continuar sendo grandes, os obreiros vão continuar sendo poucos, e nós vamos precisar continuar orando ao Senhor da seara por mais obreiros para os campos. A questão é que muitas vezes nós somos resposta das nossas próprias orações. Como nós temos orado? Deus pode estar desafiando o seu coração e você ainda não se apercebeu disto. Pense nisto. Pode passar, por favor, meu irmão? Algumas fotos do início do Projeto Amanagé. Essa primeira foto aí com essa moça de blusa preta e calça clarinha é a irmã Cleidinha, da etnia Baré, esposa do pastor Jameson, que é da descendência da etnia Sateremaué. Eles eram os líderes dessa igreja no início, que começou exatamente debaixo de uns pés de açaí, como está na foto ali, de uns pés de cupuaçu. Mas Deus abençoou. E a foto ali do lado, sou eu pregando em fevereiro passado, numa igreja linda, grande, era de madeirinha, já era bonita, né? Mas agora vocês veem aquela igreja bonita em São Gabriel da Cachoeira, que é para alcançar todas as etnias daquela região. Vocês lembram que eu falava no passado que o Projeto Amanagé trabalha naquela região, onde é o complexo étnico maior que existe no Brasil. São 23 etnias só naquela região. Então essa igreja está plantada ali para isso, e Deus tem usado os irmãos ali para a glória dele, graças a Deus. Pode passar, por favor? Capacitar. Os irmãos já conhecem esse treinamento. Nós precisamos postergar por algumas vezes por conta da pandemia o capacitar. O último foi realizado aqui em Anápolis, lá nas dependências do CTCEB. Depois disso nós não conseguimos mais e estamos orando para continuarmos esse treinamento o ano que vem, se assim Deus permitir, em Recife. E o próximo, se Deus também permitir, em Belo Horizonte. Então orem por nós para que nós consigamos dar cabo a esta demanda tão importante para a liderança das igrejas brasileiras. E o Planters, que é o mais novo projeto que o pastor Ronaldo Lidório iniciou. Na verdade, ele sonhou e percebeu essa necessidade aí uns 8, 9 anos atrás, viajando aí pelos mais diversos campos e vendo a necessidade de preparo de obreiros locais. Logo lá pelos inícios dos anos 2000, nós começamos a conversar, bem antes da pandemia, sobre a possibilidade de a gente então iniciar efetivamente o Planters. E é este projeto com o qual nós estamos envolvidos efetivamente hoje. Qual é o principal foco do Planters? Treinar, ferramentar obreiros locais nos contextos onde eles estão inseridos, para que eles possam ser os pregadores, os plantadores das igrejas ali naqueles contextos. Pregar para os seus pares, seus parentes, porque não tem missionário. Então a gente precisa preparar os que estão lá. E a ideia não é para as cidades grandes, não é para os grandes centros, é para os locais mais remotos, onde esses obreiros eles não têm condições de abrir uma tela de computador e, por exemplo, fazer um curso online que seja mais simples que seja.
muito menos aqueles que não podem, ou muito mais aqueles que não podem ir a um banco de um seminário. Então nós vamos até estes obreiros, treinamos estes obreiros e os preparamos para eles serem os pregadores, os plantadores de igrejas daquele contexto. E Deus tem nos surpreendido. Vocês vão ver os números daqui para frente. Pode passar, por favor? Aí está a visão, né? E o alvo geral, que é essa colaboração internacional com estes plantadores. Pode passar. As expectativas para os próximos anos, se o Senhor assim se agradar, nós queremos estar em pelo menos 37 países menos evangelizados, com plantadores, quem sabe com colaboradores, para que a gente possa avançar nesse sentido. Ao menos 4.000 plantadores com acesso a um sólido material teológico, bíblico e estratégico para plantar igrejas. Pode passar, por favor. Os números. Nós estamos aí com colaboradores em 4 continentes, trabalhando com pelo menos 64 plantadores e 27 igrejas sendo plantadas. Quando eu vim aqui da última vez, eu não lembro qual era o número, mas era um número bem pequeno de ambos. Se eu não me engano, era 30 e poucos plantadores e bem menos que 27 igrejas. E Deus tem nos dado plantadores em pelo menos 4 continentes: Sul da Ásia, Oriente Médio, Norte da África, e lá nas Amazônias, né, brasileira e colombiana, onde nós temos aí os nossos obreiros e uma escola. Pode passar, por favor? Esta é a escola, EPLIC, Escola de Plantadores de Igrejas da Colômbia. E aí a coisa interessante para se falar é que tudo isso que vocês estão vendo aí foram os indígenas que fizeram. Eles deram um nome em espanhol, Escola Bíblica Sembradores de Iglesias Saludables. Nós traduzimos para vocês entenderem um pouco melhor, que é o nome que a gente já usava mesmo antes. Eles desenharam a escola que eles queriam, eles construíram a escola que eles queriam. É lógico, nós conseguimos as ofertas, já contei do milagre que Deus fez. Em questão de 2, 3 dias, ganhamos o terreno, ganhamos a logística, ganhamos todo o montante que a gente precisava para construir essa escola dentro da aldeia. Então é graça e milagre de Deus. E eles desenvolveram aquela logomarca, né? A ideia deles, nós só pedimos a um profissional para ajustar. Então são eles, né? Deus tem usado essa turma. Meus irmãos, nós temos uma frase, quando a gente dá o curso de plantio de igrejas, que a gente chama de eutanásia missionária. Quando a gente percebe que a coisa está funcionando e que não precisa mais de nós, na verdade a gente começa a atrapalhar, então a gente dá um passo atrás e permite que os indígenas, permite que os obreiros continuem caminhando com as suas próprias forças, né, com o seu entendimento, né, com os dons e os talentos que o Senhor os deu para que eles continuem ali. E nós possamos então, com este passo atrás, entrar em outras frentes e continuar fazendo o trabalho. Tem acontecido isso ali também na Colômbia, a partir dessa escola. Deus tem sido muito bom. Pode passar, meu irmão. E aí, só a localização onde está essa escola. Nós viajamos até Tabatinga, a fronteira com Letícia, na Colômbia. Chegamos ali de avião, passamos por terra para dentro da Colômbia de carro ou de moto. Não sei quantos sabem aqui, Tabatinga é a cidade com o maior número de motos por habitante. Tem horas que você não consegue atravessar as ruas, é uma multidão, é um mar de motos, né? E aí nós conseguimos atravessar a fronteira, entramos num barco e seguimos pelo menos 2 horas de navegação até aquela região ali, onde tem o Círculo Vermelho, onde a escola foi construída. Qual é a nossa ideia e a nossa oração? Na verdade, o nosso desafio é continuar seguindo naquela direção da Colômbia e do Peru, aquele traço vermelho ali, à direita da foto. Do lado direito está o Brasil, ali onde está a foto da escola é a Colômbia, e do lado oposto, bem no meio do rio, passa a fronteira, e aí nós temos o Peru. Naquele quadrantezinho amarelo, no cantinho esquerdo da foto maior, um grupo de indígenas chamado Povo Jawa. São pelo menos 5 ou 6 aldeias que nós temos por objetivo, estamos em oração para que esses obreiros continuem a viagem, cheguem até lá e preguem o evangelho naquela região. Nenhum crente ali pertinho de onde nós estamos. Então, nós queremos pedir a sua ajuda para que vocês orem e nos acompanhem neste projeto, para que o Senhor chegue até o coração da etnia Jawa do Peru. Pode passar, por favor?
algumas fotos das viagens, né, dos módulos, alguns professores, ali tem o pastor Ronaldo Lidório, tem o pastor Iraquitã, pastor Mateus e pastor Leandro Tinoco estão ali também. Leandro, acho que é missionário dessa igreja, é pastor ali em Goiânia, na Igreja Batista. Então, algumas fotos bem gostosas de se ver e de se falar. Deus tem avançado ali no meio daquele povo. Pode passar, por favor. E aí, meus irmãos, a Igreja de Cristo avança, né? Do meio deste grupo onde nós estamos, a escola está construída dentro de uma aldeia do povo Ticuna, na Colômbia. É uma comunidade com cerca de 1.000 pessoas, nominalmente cristã. E Deus tem levantado esses obreiros. Esta moça de boné azul e o rapaz de chapéu lá no fundo, é um casal, Eliosnai e Neide. Eles foram recebidos como obreiros do Planters Movement recentemente, né? E durante esse ano, um pouco mais de um ano, eles começaram a visitar uma aldeia onde, um tempo atrás, um grupo de seminaristas do Nordeste, através aí do nosso contato, do nosso link, estiveram nessa região e foram expulsos dessa aldeia. Saíram de lá correndo riscos. Voltaram para a aldeia lá de Macedônia, onde nós temos a escola, e aquela aldeia onde eles foram expulsos, chamado San Martín de Amacaiacu, dentro da Colômbia, foi o alvo de oração deste casal, desta moça, desse moço aí, nesta canoa. Esta canoa já é a participação da Igreja Batista Central de Anápolis. Quando eu estive aqui da última vez, a igreja abraçou o desafio, nos ajudou a comprar o motor e a canoa. Na verdade, já é o segundo motor. O primeiro está com o pastor Reinério, que era o pastor que a gente tinha naquela época uma necessidade para ele ter um motor. E ali o trabalho tem avançado. Os ajuntamentos já com cerca de 40 pessoas, né? Batismo já tem 9 e durante este ano ainda outros batismos virão. 2 pessoas importantes daquela comunidade se converteram. Um catequista e um ancião. O ancião numa aldeia indígena é uma pessoa muito importante, que tem nome. O peso da palavra de um ancião é muito forte. Muitas vezes vai ser mais forte do que o próprio cacique da aldeia. Esses 2 se converteram. Agora nós temos orado para que o Senhor, então, converta o coração de outras lideranças, principalmente do cacique. O nome desse cacique é Orlando. Quando você estiver orando por nós, coloque o Orlando diante do altar do Senhor, porque foi na gestão dele que os seminaristas tiveram que sair daquela aldeia. Outros trabalhos nas comunidades de Naranjares e Boiuaçu, também na Colômbia. Um pai e um filho, alunos da escola, tem começado um trabalho ali, tem trabalhado com pelo menos 70 pessoas. E do outro lado do rio, um outro casal, irmão Jesus e a esposa, Cirlei, eles têm trabalhado também, mas na revitalização de uma igreja com cerca de 50 pessoas. Pode passar, por favor? E aí, 15 dias atrás, mais ou menos, eu recebo essas fotos. Essa primeira foto aí desse rapaz de boné é o Eliosnai, nosso obreiro, né, com a canoa e o motor aí, que a igreja abençoou. Eles resolveram fazer um trabalho naquela comunidade e conseguiram juntar ali mais de 200 crianças para pregar o evangelho. Eles evangelizaram aquelas crianças naquela aldeia que as portas estavam fechadas. Graça de Deus, bênção de Deus e milagre de Deus. Nós cremos e oramos para que Deus alcance o coração dessas crianças, porque elas vão ser os próximos pregadores, os próximos missionários daquela região ali, em nome de Jesus. Pode passar, por favor? E aí algumas fotos ainda do ano passado e deste ano. As 2 primeiras fotos, o pastor Iraque estava lá, eu não estava, eu estava em outra viagem. Ele então foi até aquela aldeia para poder treinar os alunos que já iam se formar para serem os próximos professores e os próximos coordenadores da escola, Eutanásia Missionária, né? E aí em fevereiro passado nós estávamos lá e nós tivemos a primeira formatura dos 8 primeiros alunos daquela escola. E aí está todo mundo de vermelho, né? Mas fiquem tranquilos, o sangue de Cristo é vermelho. Sangue de Jesus é vermelho. Eles que arranjaram aquelas becas, meus irmãos. Chegamos lá, uma festa, a igreja linda, tinha bolo, gente de todo lado, e esses irmãos felizes da vida, e eles já estão fazendo a parte deles. Já estão dando aula, já estão coordenando, já estão fazendo viagens, já estão plantando igrejas na região. Porque nós demos um passo atrás, nós pudemos então aceitar um convite de Angola, na África,
E em agosto passado, eu iria nesta viagem, mas não pude, por motivo de saúde na família. Nós tivemos aí o pastor Iraque e mais um outro pastor, um pastor batista chamado Craig DeLillo, um pastor americano que mora no Brasil, e foi uma grande bênção. Visitaram várias áreas, pregaram, ensinaram, e a próxima foto vai mostrar isso. E também, a partir deste ano, nós assumimos aí a possibilidade de estarmos em Altamira, no Pará, convite da APMT e do Departamento de Missões e do presbitério daquela região, para que a gente possa começar o treinamento para os indígenas dali também. Este ano nós não vamos, foi postergado para o ano que vem, um outro grupo a quem vai lá, mas o ano que vem, com a graça de Deus, estaremos ali também entre esses irmãos. E aí está o pastor Iraque, animado, pregando, ensinando em Angola, treinamento e palavra partilhada para mais de 750 pessoas em 3 províncias e 3 aldeias. Temos aí pelo menos 120 pessoas que receberam certificados num treinamento em Luanda. Graça de Deus. O Planters avançando, porque Deus tem derramado graça, tem feito milagres, e vocês com certeza fazem parte disso tudo. Nenhum missionário faz nada lá na linha de frente se a igreja não for com ele. Lógico, primeiro o Senhor é quem vai adiante de nós, e leva a igreja junto para a glória dele. A última foto é a foto da família, só para vocês recordarem das meninas, minha esposa, que manda um abraço. Continue orando pela VV, pela saúde dela. VV, a última aí de cabelo curtinho. Obrigado por suas orações, que eu sei que a igreja tem orado por ela e por nós também. Amém? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 13 e também o verso 14. Você pode ficar sentado como está, só por favor me acompanhe na leitura da palavra de Deus em reverência ao Senhor. Filipenses 13, de 13 a 14. 3, 13 a 14. Nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Numa versão mais conhecida: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso Deus, nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo privilégio de culto. Obrigado, Deus, pelos louvores que já entoamos a Ti. Obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações nesta manhã. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos falar. Estamos diante da Tua palavra e te pedimos, Pai, que essa reflexão venha de encontro aos nossos corações, que nós sejamos homens e mulheres obedientes, ó Deus, ao Teu chamado, obedientes ao Senhor, porque nós queremos como igreja Te servir, queremos como igreja, Deus, enaltecer o Teu nome e alegrar o Teu coração. Obrigado, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo escrevendo aqui para os irmãos da igreja em Filipos, provavelmente preso estava, mas provavelmente preso em Roma. Paulo escreve meio entristecido. Se você adiantar um pouquinho os versículos e olhar lá no versículo 18, dizem algumas traduções que ele escrevia para a igreja de Filipos com lágrimas nos olhos, por conta do que estava acontecendo, com os problemas que estavam acontecendo em Filipos e especificamente ali na igreja de Filipos, por causa dos falsos ensinamentos, por causa da soberba de alguns, e este é um dos focos desta carta de Paulo aqui para a igreja em Filipos, os falsos ensinamentos. Os versos 1 e 3 deste capítulo vão nos dizer que Paulo alerta os crentes ali sobre os cães,
Cuidado com os cães, cuidado com estes que praticam o mal. Então Paulo escreve a carta e envia esta palavra para os crentes filipenses, uma palavra de alerta, uma palavra, sobretudo, de ânimo e de esperança, algo essencial na nossa caminhada com o Senhor e que nos faz refletir sobre qual deve ser a atitude ou as atitudes, quais devem ser as atitudes dos crentes em Cristo Jesus enquanto neste mundo, enquanto na caminhada com o Senhor. Eu quero refletir com os irmãos nesta manhã sobre as atitudes essenciais da igreja na caminhada com o Senhor. Vejam bem, lendo o texto, a gente vê aqui que Paulo fala que ele ainda não havia recebido o prêmio da soberana vocação, que é a glorificação a qual só teremos quando nós, você e eu, estivermos face a face com o Senhor. Paulo, humilde, servo de Deus, e com toda essa humildade, ele nos deixa entender que ele não havia ainda aprendido a se contentar com os seus progressos espirituais. Olhando para o verso 13, ele fala: eu não julgo que ainda consegui, eu não julgo ter alcançado ainda o ideal, né? Eu estou nesta caminhada, eu estou neste progresso, um servo de Deus que aprendeu a contentar-se em qualquer situação. É só ler o capítulo 4, verso 11, quando ele diz: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, segundo a minha tradução. Ou seja, irmãos, Paulo não se deixava distrair por quaisquer outros interesses na sua caminhada enquanto filho de Deus, enquanto servo do Senhor, enquanto igreja. A sua mente, aos seus desejos, ao seu foco estavam voltados inteiramente e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Um servo de Deus, um homem de Deus, de um só propósito, de um só alvo, com um só foco, com uma única ambição, que enquanto estava nessa caminhada com o Senhor, disse fazer uma coisa. E essa uma coisa está dividida em 3 outras coisas, que a gente pode chamar aqui de 3 atitudes. Paulo fala que ele estava aí nessa caminhada. A primeira atitude que ele menciona está no versículo 13, que já lemos, que ele dizia que ele se esquecia. Mas como é esse negócio de se esquecer? Ninguém esquece assim, né, das coisas tão facilmente. E Paulo pede para o povo esquecer das coisas que ficam para trás. Eu o tempo todo estou lembrando das coisas que ficaram para trás, mas principalmente daquelas coisas que ficaram para trás, que animam meu coração e me ajudam na caminhada com o meu Senhor, a partir do momento que eu recebi o Senhor, ou o Senhor me recebeu nessa caminhada com Ele. A figura aqui é de um atleta, de um corredor. Se você estudar um pouquinho mais o texto aí, vai falar sobre isso, né, na Grécia, etc., né, e fala deste atleta que se esforça, que não se distrai numa corrida, um corredor. A sua atenção está voltada exclusivamente para um único objetivo, que é correr para o alvo e conquistar o prêmio. O prêmio, ele não permite que nada se desvie de sua rota. O seu propósito é muito bem definido. Nada vai atrapalhar, nada vai tirar a sua atenção. Quando eu era do exército, já faz um tempinho, eu era corredor. Vocês vão falar bem assim, não parece. Naquela época eu era fininho. Eu disputava a testa da corrida com o meu comandante. Não podia passar, senão seria punido, né? Ficava ali um pouquinho atrás e ia. E quando tinham corridas fora do quartel, a gente disputava ali com todas as nossas forças. E geralmente o exército estava na ponta, porque tinha bons atletas. Eu não era um bom atleta, era um atleta, mas tinha outros melhores. E um dia marcado uma corrida para a gente fazer em Vitória, no Espírito Santo, seria cerca de uns 40 e poucos quilômetros, e aí tinha a Marinha, tinha os bombeiros, tinha a polícia militar, tinha o exército, né, e tinha também civis naquela corrida. E todo mundo esperando o tiro da largada, né, e todo mundo com as mãos aqui no cronômetro, para saber quanto tempo ia fazer, né? Atleta faz isso, principalmente corredor, né? Todo mundo ali. Quando o tiro foi dado, nós então disparamos. Na minha frente, um moço, quando apertou ali o cronômetro do seu relógio,
Não sei porquê, o relógio soltou do braço, não sei se ele apertou e puxou, soltou e ele continuou correndo. Eu vi, talvez o único que tenha visto aquilo. E da forma que eu vi, eu já correndo, abaixei, peguei o relógio, coloquei aqui do lado do calção e fiz a minha corrida até o final. Não achei aquele moço, meu irmão foi presenteado com aquele relógio, não pude devolver o relógio, né? E aquilo me trouxe uma grande lição. Aquela corrida daria prêmio até o 30º colocado. Eu cheguei em 29º, graças a Deus, né? Podia ter chegado até no 30º. Agora, por que eu cheguei no 29º? Eu corria bem, relativamente bem. Poderia ter chegado pelo menos aí umas 5 ou mais posições melhores do que onde eu cheguei. Eu não cheguei melhor porque eu perdi tempo na corrida. Talvez aquele moço que largou o relógio para trás tenha sido vencedor, não sei, não conhecia, mas certamente, se ele tinha o preparo de um corredor, ele chegou bem melhor colocado que eu. Distração na corrida da vida. Igreja que se distrai com as coisas deste mundo e esquece de olhar na direção da cruz, meus irmãos, se atrasa nessa caminhada. Perde as bênçãos do Senhor. Perde o que o Senhor tem de melhor para ela nessa caminhada. Eu perdi aqui algumas posições. O bom corredor não se distrai. Nós corremos a carreira de Cristo numa direção especial, que é o lar celestial. O bom corredor sabe que uma atitude de distração durante aquela competição pode ser danosa, pode atrapalhar o seu objetivo. Por exemplo, ele não pode olhar para trás. Ele não pode desviar sua atenção para nada naquela corrida, porque senão ele vai perder velocidade, vai perder direção e vai perder a corrida. São Silvestre, a gente assiste, eu assistia, né? Pelo menos eu assistia, não assisto mais. A gente lembra, geralmente os africanos, os quenianos, né, são os melhores corredores. Eles só olham para trás quando eles estão na linha de chegada, quase chegando ali, alguns metros, para saber como é que está aí o segundo, né? Aí dá aquela olhadinha, correndo o risco de tropeçar, cair e ser ultrapassado. Mas é a única vez, durante todo o percurso, eles estão com foco, chegar até a faixa, a linha de chegada, para não perder tempo naquela corrida. O texto que nós lemos faz menção sobre o passado. O passado tem a sua importância nas nossas vidas, claro, mas em se tratando de um passado que pode evocar pensamentos ou ações, como por exemplo, apego ao pecado, meus irmãos, nós precisamos realmente nos esquecer deste passado, porque isto pode e vai interferir diretamente na nossa caminhada com Cristo. O passado pode ser uma bênção, mas pode ser também um grande problema na nossa caminhada. Isso não quer dizer que o esquecer vai ser apagado das nossas mentes. Não há como. Não existe amnésia seletiva, né? Alguém já pensou assim, a partir de hoje eu não quero mais me lembrar disso aqui, ponto final. E não lembra nunca mais. A menos que Deus o faça, nós não temos condições de fazer. Nós só vamos esquecer se nós quisermos. Mas esse esquecimento não é da mente, é do coração, né? Ou seja, é aquilo que nós temos que atrapalha a nossa caminhada com o Senhor aqui dentro do coração, que a gente precisa esquecer para que a gente continue caminhando melhor com o Senhor. Aquilo que nos faz mal. Eu diria para vocês, sem medo de errar, pelo menos aqui em 1 minuto, umas 10 situações da minha vida que eu preciso esquecer todo dia no meu coração, para isso não me atrapalhar na caminhada com o Senhor. Pelo menos. Nós precisamos disso para que nós possamos caminhar melhor com o Senhor, para nós sermos santificados no Senhor, para nós crescermos, sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos atrapalha na caminhada com Ele. Por exemplo, sentimento de culpa. Isso nos atrapalha muito. Sentimento de culpa é algo que a gente coloca diante do Senhor e pede para que Deus nos abençoe, nos ajudar nessa caminhada, mas vira e mexe, isso volta à tona e mexe com o nosso coração, nos entristece, e a gente precisa abrir mão, lançar isso fora das nossas vidas. Sentimento de culpa e dos pecados que nós cometemos, que na verdade ambos o Senhor já perdoou na cruz do Calvário. Precisamos tirar esse negócio do nosso coração, das ofensas. O pastor falou sobre isso agora pela manhã,
né? O Senhor derrubou todas as barreiras, mas nós não conseguimos, né? Nós sempre temos alguma coisa com um dos nossos irmãos ou com muitos outros irmãos, e esse negócio, meus irmãos, a gente precisa tratar isso no nosso coração. A palavra de Deus diz que o perdão é incondicional. 70 vezes 7 não são só 490, segundo a matemática. É para dizer que em qualquer situação das nossas vidas há total condição e nós podemos e devemos perdoar os nossos irmãos, as ofensas que nós recebemos de quaisquer pessoas. Deixar para trás, por exemplo, os insucessos, né? Não deu certo, trabalhei, me esmerei, investi, me chateei, perdi tempo, queimei etapas que eu não precisava, não deu certo. Se me ajuda a fazer de novo para melhorar, para chegar ao sucesso, vamos fazer. Mas se esse negócio me atrapalha, se o insucesso é uma barreira na minha caminhada, é um espinheiro na minha caminhada, eu preciso deixar este pensamento, este passado para trás. Mas não só o insucesso, como os sucessos. Eu preciso deixar para trás a lembrança, os sucessos que podem, de alguma maneira, suscitar em mim carnalidade. Eu sou o cara. O cara é o Senhor Jesus, né? Eu sou nada. Paulo já falava sobre isso, né? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O outro versículo diz: importa que ele cresça. Nós cantamos isso muitas vezes, né? E eu diminua. Meus irmãos, o cristão não pode ser distraído pelas preocupações no que diz respeito ao passado. Essas coisas não podem fazer parte da nossa caminhada. Agora vejam bem, quem escreve essa carta é Paulo. Paulo precisava se esquecer do passado. Não é verdade? O que ele fez antes de ser Paulo foi coisa horrenda. Se ele não tivesse essa atitude de se esquecer do passado, a vida de Paulo seria terrível. Mas com gratidão ao Senhor, ele escreve ali para Timóteo, o seu pupilo, o seu filho na fé, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 até o 14, ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, porque poderia não ter considerado. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Terrível. Vocês conhecem a história de Paulo. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você e eu não somos diferentes de Paulo. Nós não fizemos, talvez, o que Paulo fez. Não fizemos, né? Nem 0,0001%. Mas fizemos coisas que nos atrapalham, sim, na caminhada com o Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder e é suficiente, meus irmãos, para nos lavar, nos remir de todo e qualquer problema, para que a nossa caminhada seja melhor com o Senhor. Porque quando nós caminhamos bem com o Senhor nos usa para a glória dele. O passado, então, pode nos trazer muitos ensinamentos. Isso é muito bom, mas nós não devemos permitir que este passado seja um fardo nas nossas vidas. E o texto continua, né? O texto fala para esquecer. E depois Paulo fala no mesmo versículo 13, a avançar, né? Eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim, para as coisas que estão à frente. E é interessante pensar nesses dois verbos, esquecer e avançar, porque o texto usa o verbo no gerúndio, a conjugação deste verbo é no gerúndio. Eu gosto de pregar sempre no gerúndio, porque é uma coisa que é do dia a dia, é do cotidiano. Ele fala esquecendo-me e fala avançando. Estão no gerúndio, são ações contínuas, nos faz lembrar de Marcos 16,15, quando a melhor tradução ali seria, no lugar de ir, de pregar, e aí, enquanto se vai indo, vai se pregando o evangelho a toda criatura, porque é no dia a dia, é com as nossas vidas, é na roda de amigos, é lá na mesa, do lado da mesa do meu trabalho, é lá com um colega da faculdade, é lá na fila do pão na padaria. Se há alguém que ainda vai à padaria comprar pão de manhã, eu acho que sim, né? Pão quentinho. É no dia a dia, irmãos, é na nossa caminhada com o Senhor. Contudo, Paulo mostra aqui, meus irmãos, a necessidade
imperativa de termos direção clara e segura nesta carreira cristã, nessa caminhada com o Senhor Jesus, esquecer para poder avançar. Vejam, Paulo não permanecia, ele não parava no tempo, não ficava preso ao que passou, mas diz o texto que ele prosseguia, mais adiante aqui no versículo 14, ele continuava, né? Paulo avançava ardorosamente para o que estava à sua frente. É a figura ainda do corredor, se exercitando ali naquela corrida, com todos os seus nervos e músculos, dando o melhor de si, correndo com toda a sua força, rumo ao alvo. A sua mão se estende de forma tão enérgica, como que se antes mesmo de cruzar a linha de chegada, ele já fosse apanhar, já fosse agarrar o alvo, o prêmio, antes de cruzar aquela linha, por causa da vontade de querer prosseguir, por causa da vontade de querer avançar. Há uma ligação aqui muito clara entre essas duas primeiras atitudes. Nós não vamos conseguir avançar se nós não conseguirmos esquecer. Melhorando aqui, né? Se nós não nos esquecermos daquilo que nos atrapalha para avançar em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir conquistar as novas e boas coisas que o Senhor tem para nós na caminhada com Ele. Por exemplo, enquanto igreja que somos, se eu não conseguir esquecer, eu não vou conseguir avançar, por exemplo, numa caminhada com o Senhor, na comunhão com o meu irmão. Até porque, se eu não esqueci o problema que eu falei lá atrás, e eu não perdoei, eu não posso ter comunhão. O negócio está travado, né? O negócio ali está complicado, né? Está comprometido de alguma forma. Eu não vou conseguir avançar, meus irmãos, na comunhão. Eu não vou conseguir avançar no altruísmo, porque o meu coração está chateado. Então não dá para amar com o coração chateado, não dá para abençoar com o coração chateado. Eu não vou conseguir avançar na paciência, eu não vou ter paciência. Eu conversei com um irmão esses dias, ele está trabalhando tanto, um amigão, trabalha na empresa durante o dia, dá aula à noite, faz serviço por fora para ver se consegue uma graninha extra aí para poder melhorar a situação em casa. E ele falou para mim: Márcio, eu queria muito usar esse tempo para poder pregar o evangelho e eu não consigo, né? Chega no final do dia, eu estou esgotado, estou exaurido, então eu não vou conseguir. Eu estou percebendo que eu não vou conseguir porque eu não tenho paciência com os meus alunos lá na faculdade. Eu falei: meu irmão, para você fazer, você precisa estar bem. Mas para ficar bem, você precisa começar a pensar em deixar alguma coisa de lado. Continuar trabalhando, confiando no Senhor, mas fazendo o que é principal. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é testemunhar, que é proclamar do Evangelho para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. E principalmente, irmãos, nós não vamos conseguir avançar para o serviço, porque nós fomos chamados para isso. O Senhor chamou a igreja para o serviço. E para encerrar, o verso 14 nos diz, depois de Paulo dizer que ele estava se esquecendo e avançando, ele dizia que ele prosseguia para o alvo. E aqui a raiz grega para este verbo também tem o sentido de perseverança. Paulo não só prosseguia, mas ele perseverava. Era algo mais forte do que só prosseguir, algo mais forte do que só caminhar. Ele perseverava na direção do alvo. Prossigo aqui está no presente, mas também nos dá a ideia de ação contínua, porque se ele prosseguia, ele fazia isso sempre, né? Eu como hoje e como amanhã, eu durmo hoje e durmo amanhã, então eu estou comendo e estou dormindo. Eu prossigo hoje e prossigo amanhã, então eu estou prosseguindo. Diz o texto aqui que Paulo estava prosseguindo, perseverando. E diz respeito aos privilégios que Paulo tinha na caminhada com o Senhor, mas não só os privilégios, sobretudo as responsabilidades que ele tinha na caminhada cristã, na adoração e principalmente no serviço. E o desenvolvimento deste caráter nosso no Senhor Jesus, do caráter cristão da nossa caminhada com Deus. Tão importante, meus irmãos, quanto avançar, é prosseguir, é perseverar no caminho ao longo da vida. O despertamento espiritual de cada um de nós, da igreja do Senhor, começa pela simplicidade
do Filho de Deus, pela humildade e o reconhecimento deste servo, desta serva, que ainda precisa buscar mais a Deus, precisa preservar no Senhor, precisa ansiar por esta perseverança, por essa caminhada com Deus. Aí tem um versículo no Salmo, capítulo 42, versos 1 e 2, que dizem assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa vida é uma vida sedenta todos os dias na caminhada com o Senhor, na direção do alvo. Precisamos prosseguir sempre com este pensamento, sempre com esta vontade, enquanto igreja que somos. Precisamos prosseguir olhando para o alvo, pois bem sabemos e conhecemos pela fé para onde nós estamos indo. Tem um hino que eu acho que vocês já cantaram aqui na igreja, hino mesmo, né? Aquele da partitura lá, bonitão, que diz assim: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para, presta atenção, servi-lo com todo ardor. Ruge forte, contundente, né? Como esse sino aí, um hino lindo. É a nossa caminhada, prosseguir para o alvo, olhar para o alvo, para Cristo, e prosseguir, perseverar nessa direção. Meus irmãos, a grande questão é que muitos têm desistido no meio do caminho, mas eu creio em nome de Jesus, essa é a minha oração, que não é o nosso caso aqui nesta manhã, porque nós prosseguimos, perseverantes, caminhando até atingirmos o alvo, que é o de estarmos juntos com o Senhor Jesus. Quando nós vamos conhecê-lo, vamos conhecer Cristo face a face, em toda a sua plenitude, como diz lá 1 João capítulo 1, o verso 32, o veremos como ele é e seremos semelhante a ele, aleluia. É nessa caminhada. Na corrida terrena, o prêmio é perecível, mas na celestial ele é imperecível. Nós devemos olhar nessa direção, correr sem carregar os pesos inúteis, ainda que nós nos lembremos aqui, nós vamos apagar aqui no coração dos pecados e olhar firmemente para Jesus, o nosso alvo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós não. Nós o fazemos para alcançarmos uma coroa incorruptível que nos está prometida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Prossigo para o alvo. O alvo aqui tem um sentido de esforço intenso. O alvo é a linha de chegada que demarca o fim da corrida, ou seja, o fim da maratona que nós estamos correndo nesta vida até chegarmos àquilo que nos foi proposto como promessa de Deus. Prossigo para o prêmio. O prêmio aqui é o troféu entregue ao vencedor, ou seja, no nosso caso, a coroa da justiça que Paulo fala para nós, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, amém. Está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E dia aqui na minha tradução está com letra maiúscula, porque é um dia muito especial, muito esperado, muito ansiado por nós. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A vinda do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final da corrida, meus irmãos, nós venceremos sim. E receberemos o prêmio que o Senhor Jesus garantiu para nós na cruz do Calvário. Os versos 20 e 21 falam sobre isso, no mesmo capítulo 3 de Filipenses. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos fazer como Paulo fez, nos esquecer das coisas que ficaram para trás, principalmente daquelas que nos atrapalham na caminhada com o Senhor. Avançar para as coisas que estão adiante de nós, porque nós precisamos, neste avanço, nesta caminhada, perseverar, prosseguir no Senhor. E sobre perseverar, eu quero encerrar minha fala nesta manhã, citando para você
1 Coríntios capítulo 15, o verso 58, quando diz: portanto, meus amados irmãos, vocês, sede firmes e constantes. Em outras traduções vai dizer sede firmes e perseverantes, né, que é a palavra aqui neste trecho da palavra de Deus. Sempre abundantes, sempre atuantes, completos, absolutos na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ou seja, não é inútil no Senhor. Precisamos esquecer, precisamos avançar e precisamos perseverar no Senhor. O prêmio da soberana vocação nos espera. E nós vamos, em nome de Jesus, meus irmãos, com todas as nossas forças, ultrapassar quaisquer barreiras para chegar até a linha final, a linha de chegada para receber esse prêmio. Você crê nisso? Eu também. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor.